revele o poder divino, solte seu esposo em 7 dias para a cura sobrenatural e a restauração. Maria olhou pela janela, os primeiros raios de sol atravessando as nuvens como se fossem enviados do céu. O dia prometia ser especial, era o início de uma batalha que ela não escolhera lutar, mas que o destino a impelia a enfrentar. Carlos, seu amor, acabara de receber o diagnóstico mais devastador que uma família pode ouvir. A doença que lhe ameaçava a vida não era apenas um desafio físico, mas um golpe direto em sua fé e esperança. Era preciso fazer algo, e Maria, determinada, decidiu apostar todas as suas fichas em um milagre divino. Com a imagem de São Miguel Arcanjo em seu altar, Maria sentiu o encorajamento tomar conta de seu ser. Em meio ao aroma inconfundível das velas acesas, ela se colocou em oração, clamando por um milagre em nome do Senhor. Em sua mente, acendeu a ideia de que em 7 dias veria a transformação. Ela corria contra o tempo e não estava sozinha nessa luta. Convocou os vizinhos e amigos, formando uma corrente de fé inabalável. "Vamos, amigas!" exclamou com fervor. "Precisamos nos unir em oração. São Miguel vai nos ouvir." Os olhares variavam entre a esperança e o receio, mas Maria não se deixou desanimar. Cada dia que passava, sua determinação só aumentava, mesmo quando as dúvidas sussurravam em seu coração. No 3º dia, após uma noite de vigília, Maria sentiu uma presença especial. Uma brisa leve, quase como um toque celestial, percorreu o ambiente e, em um suspiro, as velas ao redor dela brilharam intensamente. Ela sabia que estava protegida. Os vizinhos começaram a testemunhar mudanças sutis. Os olhares que antes eram céticos se tornaram atentos e curiosos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O 5º dia trouxe sentimentos conflituosos. Depois de uma noite exaustiva, Maria ficou à beira da desistência. As vozes e os olhares de preocupação se tornaram pesadelos constantes. Mas enquanto contemplava a lua cheia, balançando seu coração entre desespero e esperança, uma visão luminosa apareceu. São Miguel, em toda a sua majestade, sorriu para ela, e uma onda de coragem inundou seu coração. Maria percebeu que a verdadeira luta não era apenas pela saúde de Carlos, mas por sua fé e seu testemunho. Quando o 6º dia chegou, a comunidade inteira se reuniu fora da pequena igreja em um culto explosivo de adoração. As vozes se uniam em clamor fervoroso. Enquanto cantavam hinos, uma energia intensa permeava o ar. Então, em um momento de silêncio reverente, todos sentiram um chamado, uma presença que se fez evidente. E em casa, Carlos, até então inconsciente, começou a se mover, como se o próprio céu estivesse trazendo-o de volta. O milagre pareceu atingir todos na cidade, como um eco de gritos e lágrimas de alegria. Carlos, despertando do estado de coma, proclamava a cura que recebera. A transformação era palpável, mas no fundo de seu ser, Maria se perguntava: e se isso tudo não fosse definitivo? Uma nova luta a aguardava. Que planos Deus tinha para a família? As incertezas pairavam no ar como nuvens de tempestade, enquanto ela se preparava para a próxima etapa de sua jornada. Maria se sentou ao lado de Carlos, segurando sua mão com carinho. A expressão do rosto dele, agora serena, era um bálsamo para seu coração ansioso. Ela sentia uma mistura de gratidão e medo. A cura tinha ocorrido,
mas a sombra das incertezas ainda pairava como um espectro, desafiando sua fé. O 7º dia já havia chegado, mas o que viria a seguir? Carlos, você está conosco de novo, ela murmurou, as lágrimas brotando de seus olhos. Ele a encarou com um brilho renovado e a mão dela começou a aquecer sob seu toque firme. Eu vi algo. Carlos começou, sua voz suave e cheia de profundidade. Havia luz, algo que me chamava. Fui levado a um lugar onde tudo fazia sentido, e lá eu ouvi uma voz. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Maria sentiu um arrepio. O que você ouviu, amor? Que a nossa luta não é em vão, que há mais por vir. Ele hesitou, parecendo ainda se conectar com a experiência sobrenatural. A cura que recebi é apenas o começo de algo grandioso, Maria. Precisamos nos preparar. Naquele momento, o mundo exterior havia desaparecido. O silêncio preenchia a sala, e Maria percebeu que a unidade do espírito era palpável. As conversas na comunidade eram diferentes agora. As pessoas estavam não só aliviadas, mas cheias de expectativa. Elas não só testemunharam um milagre, mas eram parte de uma grande missão que Deus havia começado. Enquanto Carlos relatava sua experiência, os vizinhos começaram a se reunir novamente na porta de casa. O murmúrio de adoração e gratidão crescera como um coral divino, ecoando pelas ruas. Os olhos estavam voltados não apenas para a cura, mas para o que poderia ser o próximo passo dessa jornada sagrada. Maria se levantou e caminhou até a porta, onde a multidão se aglomerava, suas vozes elevando em um hino poderoso. Não era apenas um agradecimento pela vida de Carlos, mas uma declaração de fé num Deus que transforma realidades. Irmãos e irmãs, hoje celebramos uma vitória, sim, mas também precisamos nos unir para descobrir o que Deus tem reservado para nós. A atmosfera estava carregada de expectativa e emoção. O clamor de respostas e de direções se misturava a uns sobrenchos bem conhecidos. O Senhor está conosco. 8 dias se passavam, e os dias que antes pareciam pesados agora se tornavam um convite. Maria sentiu uma alegria inesperada brotar em seu coração, e sem aviso, a visão de uma nova missão começou a tomar forma em sua mente. Neste instante, um velho conhecido da cidade, o pastor Henrique, aproximou-se. Com olhos que brilhavam de sabedoria, ele falou: Maria, há algo mais profundo. O que aconteceu aqui precisa ser levado a outros que acreditam e que perderam a esperança. Essa chama de fé que começou entre nós pode iluminar a vida de muitos. Você sente isso, não sente? Maria assentiu, mas o medo ressoou em seu coração. E se não tivermos as respostas para eles? Precisamos nos lembrar de que somos instrumentos da vontade de Deus. Henrique respondeu com um sorriso encorajador. O chamado vem com a direção e a provisão necessária. Vamos descobrir juntos. Você se unirá a mim em uma jornada de evangelização, de restauração. O desafio estava diante dela. Olhando para Carlos, que sorria com aprovação, Maria sentiu o chamado crescer dentro dela. Seria um novo começo, mas o que significaria isso para eles? Quais dificuldades teriam que enfrentar para espalhar a mensagem de fé e esperança? Nesse instante, as nuvens de dúvida se dissiparam, mas novas perguntas surgiram. Juntamente com a comunidade ao redor, Maria sentiu que o verdadeiro milagre estava apenas começando. Mas no fundo, a dúvida atrevida voltou a sussurrar. Será que seus corações estavam prontos para o que Deus tinha reservado? E que desafios seriam lançados em seu caminho? O mistério se instalou no ar, aguardando a resposta de sua fé. A luz da manhã entrava pela janela, aquecendo o ambiente e trazendo um novo dia cheio de possibilidades. Maria estava em pé, com a mão sobre o coração, sentindo a expectativa borbulhar dentro dela.
Aquela sensação de que algo grandioso estava para acontecer se tornava mais forte a cada minuto. Olhando para Carlos, que ainda exibia aquele sorriso radiante, Maria percebeu que ele também compartilhava daquela mesma expectativa. "Vamos nos preparar", Carlos disse, quebrando o silêncio que envolvia os dois. "Não podemos ficar parados. Precisamos falar com as pessoas e contar sobre a mudança que Deus trouxe para nós." Maria assentiu, um misto de alegria e temor se instalando. O coração pulsava não só pela empolgação de testemunhar, mas também pelo peso da responsabilidade que isso trazia. Ela olhou pela janela. Várias pessoas já se reuniam na calçada, como se ansiosas por algum comunicado divino, como se a própria comunidade estivesse esperando que eles dessem o primeiro passo. "Juntos seremos mais fortes", Maria sussurrou quase como um mantra. E ao dizer isso, imagens de todos com quem haviam se deparado, que estavam envolvidos durante sua jornada, passaram pela sua mente. Pessoas que estavam bertas de feridas emocionais, que aflitas buscavam respostas. Carlos segurou a mão dela novamente, apertando-a com ternura. "Vamos ser como luz nesse lugar escuro, amor. A cura que recebi é apenas um rascunho do que Deus pode conectar nas vidas das pessoas. A voz que eu ouvi nos disse isso, e é tempo de agirmos." Com coragem renovada, Maria respirou fundo e, antes que percebesse, estava ao lado da porta, olhando os rostos conhecidos. O pastor Henrique estava na frente da multidão, seu olhar atento e cheio de amor. Ele ergueu as mãos como se estivesse convocando todos para um encontro sagrado. "Queridos irmãos e irmãs, hoje não estamos aqui apenas para celebrar o que Deus fez na vida de Carlos, mas também para nos prepararmos para o que ele ainda irá fazer." A multidão murmurou em concordância. Os olhos tinham brilho e expectativa. Henrique olhou diretamente para Maria e Carlos. "Venham até aqui. O testemunho deles é uma luz que pode acender muitas chamas. O que vivemos nesta casa é um começo. Uma nova jornada está diante de nós." Maria, sentindo o impulso da convicção divina, avançou ao lado de Carlos e, diante da comunidade, sentiu uma onda eletrizante atravessar o ar. "Pessoas queridas", começou ela, sua voz trêmula, mas firme. "A cura que Carlos recebeu é um milagre de coragem e fé. Nós estamos sendo chamados para propagar esta mensagem, para levar esperança ao nosso povo. Mas eu peço a vocês, vamos fazer isso juntos. Aqui e agora, de cada cidade, cada esquina, devemos nos levantar como uma só voz." Ela avaliou a multidão e viu rostos acesos pela chama da fé e pela certeza de que estavam compartilhando algo sagrado. Os murmúrios se tornavam canções de devoção e adoração. Era um animado concerto de esperança e energia. O espírito de unidade pairava no ar. Carlos falou então: "Podemos não ter todas as respostas, mas podemos levar amor e paz para aqueles que sofrem. Precisamos compartilhar o que Deus fez por nós, como faróis que iluminam o caminho na escuridão." As palavras deles ecoaram como um chamado e um compromisso. O povo começou a se organizar, dividindo-se em grupos, decidindo como se espalhar pela cidade, levando a mensagem de restauração e milagre. E assim, mesmo no meio da ação, Maria ainda sentia uma inquietação. Os desafios ainda estavam diante deles, e um mistério profundo se desenhava no horizonte. O que mais Deus estava preparando para essa jornada? Quando Carlos e Maria estavam prestes a se separar para se juntar a um grupo de jovens, uma mulher conhecida da comunidade, a Dona Lúcia, interrompeu o movimento. Com lágrimas nos olhos, ela exclamou: "E se, além da cura, Deus também tiver planos de libertação para aqueles que estão presos pela dor do passado?" As palavras de Dona Lúcia reviravam a alma. E assim, no meio daquela agitação, uma pergunta retumbava nos corações de todos. Que outras cadeias seriam rompidas se eles se unissem na fé? Como poderiam ser testemunhas de mais milagres?
Enquanto o eco da pergunta pairava no ar, Maria sentiu a certeza de que a missão estava apenas começando. Maria olhou ao redor e parou por um momento. A multidão estava fervilhando de vida, cada rosto refletindo uma mistura de esperança e expectativa. O que Dona Lúcia havia falado não saía de sua mente. A libertação, a restauração, o que mais Deus tinha reservado. Ela sentia que uma nova camada de missão estava sendo desnudada diante dela, como se os céus estivessem anunciando uma ampla maré de libertação. Carlos, ela sussurrou, puxando-o para mais perto. Você viu como as pessoas reagiram às palavras de Dona Lúcia? Precisamos falar sobre a libertação, precisamos abordar essa dor que aprisiona tantas vidas. Carlos assentiu, seu olhar se iluminando com a proposta. Sim, amor, há poder na palavra, e a verdade é que muitas pessoas estão presas a dores do passado. O que podemos fazer para ajudá-las? Como podemos ser o canal de Deus para libertá-las? Enquanto pensavam juntos, o pastor Henrique se aproximou deles, um brilho de compreensão em seus olhos. A libertação é essencial na jornada da fé. E vocês, como testemunhas, têm a responsabilidade de propagar isso. A dor do passado não pode mais controlar nossas vidas. É tempo de quebrar essas correntes. As palavras de Henrique tiveram um efeito profundo. Um coro de amém ecoou da multidão, as vozes se unindo como um imenso coral de adoração ao Senhor. Maria sentiu seu coração vibrar. Era como se a atmosfera estivesse carregada com a presença de Deus. Ela respirou fundo, desejando que todos sentissem essa urgência, essa necessidade de ação. As reuniões de oração podem ser um bom começo, sugeriu Carlos. Podemos nos encontrar com quem deseja libertação e orar com fervor. A oração é poderosa. Juntas, as nossas vozes podem trazer transformação. Dona Lúcia, ouvindo a conversa, sorriu. Exato. E nossa comunidade precisa ver que não estão sozinhos. Cada um de nós carrega feridas e, unidos, podemos expor essas mágoas à luz de Deus. Não devemos ter medo de compartilhar as histórias das nossas lutas, porque isso é o que nos conecta. O desejo de agir crescia a cada instante. Maria olhou nos olhos de seu povo e viu coragem e determinação começando a despontar. Vamos agendar essas reuniões, vamos criar um espaço seguro, onde as pessoas possam vir e liberar o peso que carregam. Uma onda de entusiasmo percorreu a multidão. Como se estivessem sintonizados, as pessoas começaram a se organizar em pequenos grupos. Ideias fervilhavam, corações pulsavam com a chama da fé inextinguível. Aquela reunião se transformou em um verdadeiro e esperado xaxim de esperança. Enquanto todos se moviam, Maria, ainda cheia de expectação, sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Era uma jovem chamada Sofia, que tinha lutado contra uma depressão profunda nos últimos meses. Posso falar um minuto? Perguntou ela, os olhos cheios de lágrimas. Não sei se vou conseguir me abrir, mas eu quero ser livre. Maria a olhou com ternura. Ali estava uma vida buscando a luz em meio à escuridão. Claro, querida, nós podemos orar juntas. Deus está esperando por você, disse Maria, o coração trêmulo de empatia. Mas ao se afastar para orar com Sofia, uma voz ainda ecoava dentro dela. Que outras vidas estariam à espera de libertação? Quais segredos o Senhor gostaria de revelar neste tempo? Seria possível que ainda houvesse algo mais profundo a ser descoberto? Enquanto a atmosfera da reunião continuava a pulsar com fé e esperança, Maria não podia deixar de sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E como um suspiro no ar, a pergunta reverberava. Quais correntes Deus queria romper? E que mudanças ele estava prestes a iniciar? Maria sorriu para Sofia, enquanto a fé começava a se enraizar em seu coração. A cada nova oração, a cada novo testemunho, um novo capítulo de milagre se aproximava. O que viria a seguir poderia ultrapassar todo o entendimento.
Maria e Sofia se afastaram do tumulto da multidão e encontraram um canto tranquilo. O movimento ao redor parecia se diluir, e por um momento estava apenas elas duas, com o coração pulsando em sincronia. A jovem respirou fundo, anunciando a luta que travava há tanto tempo. Eu não consigo ver um futuro, Maria. A dor é tão esmagadora e a escuridão tão densa. Com um olhar suave, Maria segurou a mão de Sofia. Você não está sozinha, querida. Essa batalha, por mais difícil que seja, não precisa ser enfrentada sozinha. Vamos levar isso a Deus. Ele é nosso porto seguro. Ali, em meio a lágrimas e desespero, Maria começou a orar. Palavras de esperança saíam de sua boca, intercedendo por libertação. Senhor, Tu és a luz que penetra a escuridão. Lava cada lágrima, cura cada ferida, liberta Sofia das correntes que a prendem. Enquanto orava, a presença de Deus parecia surgir como uma brisa suave, sussurrando paz e conforto. Sofia fechou os olhos, sentindo algo mudar dentro dela. As correntes da depressão começaram a se afrouxar, como se a própria atmosfera estivesse se moldando ao clamor do coração dela. Quando abriram os olhos, Maria viu um brilho novo nos de Sofia. Uma centelha de esperança começava a arder. Eu sinto. Algo está mudando. Não sei explicar, mas parece que a pressão está diminuindo. Maria sorriu, sabendo que o poder de Deus já estava no processo de transformação. Isso é a resposta de Deus, Sofia. A fé move montanhas e com ela nossa alegria pode retornar. Com o coração aquecido, as duas voltaram à multidão, onde as vozes clamavam em adoração. Mais pessoas se aproximavam, buscando seus milagres. Os pequenos grupos se formavam, cada um com histórias de dor, cada um com o desejo ardente de libertação. Uma energia revitalizadora parecia fluir, e a fé estava claramente ressoando em todo o lugar. Carlos, observando a cena, não pôde conter seu entusiasmo. Olhem, é como se estivéssemos em um rio de transformação. Deus está aqui, movendo corações, fazendo coisas grandes. Ele se virou para Maria e adicionou: nós devemos aproveitar essa onda. Muitas vidas podem ser impactadas se continuarmos a orar juntos. E assim, impulsionados pela alegria e pela certeza de que estavam no centro da vontade de Deus, os grupos começaram a se mover. Histórias de libertação e resiliência começaram a ser compartilhadas, e um poderoso testemunho coletivo se formava no meio deles. Mais adiante, uma mulher chamada Ana se destacou. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela contou sobre a dor de ter perdido a mãe recentemente. Seu luto era uma sombra sobre sua vida. Maria e Carlos se aproximaram, prontos para oferecer palavras de consolo e união. Deus tem um propósito até nas maiores dores. Você pode encontrar paz, mesmo em meio à tempestade. As orações se tornaram incessantes, cada clamor refletindo a essência de uma comunidade que estava unida pela fé. No entanto, enquanto o calor da adoração aumentava, uma nuvem de alerta começou a pairar sobre a atmosfera. Maria sentiu um leve arrepio na nuca. Seria apenas um sinal de que algo grandioso estava se preparando para ser revelado? Ou seria um alerta de que a verdadeira luta estava apenas começando? Com a multidão fervilhando ao seu redor, Maria não podia ignorar o peso que estava prestes a atingir seus corações. O que mais Deus prepararia para elas? No fundo, uma pergunta ecoava. Estavam prontas para enfrentar o que Deus estava prestes a revelar? O som dos cânticos se intensificava, preenchendo o ar com uma reverberação de louvor, mas o coração de Maria ainda pulsava com inquietude. Ela sentia que uma mudança, tanto profética quanto perturbadora, estava prestes a acontecer. Enquanto as vozes entrelaçavam-se em adoração, ela olhou para Sofia, que agora estava cercada por um brilho de esperança. Você se lembrou de quando falamos sobre as montanhas, Sofia? Maria perguntou, sua voz suave como um sussurro.
Às vezes, temos que escalar para ver a vista lá de cima. A transformação pode exigir esforço e fé. Sofia assentiu, ainda absorvendo a nova luz que começava a entrar em seu ser. No entanto, algo a perturbava em meio à unidade e à alegria que a cercava. E se essa montanha for maior do que eu posso escalar? Ela questionou, um fio de temor pingando de sua voz. Maria respirou fundo. Lembre-se, não é você quem sobe sozinha, mas sim com a ajuda de Deus e de todos nós aqui. É uma montanha, sim, mas com fé. Tudo é possível. Carlos se juntou a elas, notando a nuvem que pairava sobre a conversa. E se eu disser que cada luta, cada dor, é uma parte do plano de Deus? Cada um que está aqui nesta multidão teve ou tem suas montanhas para escalar. Ele transforma o luto em dança e a tristeza em alegria. O grupo ao redor estava envolvido em fervor, mas o ambiente já começava a mudar. Os olhares se tornaram mais ansiosos e um murmúrio de inquietação começou a se espalhar. Maria, sentindo a mudança na atmosfera, uniu-se à oração novamente. Deus, que a tua luz se revele, que cada coração que ultrapassou a porta deste lugar sinta a tua presença curadora, que aqueles que estão prestes a desistir encontrem força onde a esperança parecia ter morrido. As palavras de Maria reverberaram, e de repente um grito atravessou a multidão. Socorro! Meu filho! Ele está se contorcendo no chão! Um silêncio tenso tomou conta. Maria e Sofia se viraram rapidamente, seus corações batendo descompassados. Uma mulher desesperada tentava segurar um garoto que parecia paralisado em uma crise. O cenário dinâmico da adoração agora se tornava uma cena de aflição. Carlos se adiantou, sua fé não esmorecia. Vamos, podemos fazer isso juntos em oração e ação. O que precisamos é clamar ainda mais a Deus. Sofia hesitou, mas Maria segurou firme o braço dela. Essa é a nossa chance, Sofia. O que vimos hoje, a transformação e a cura. O que sentimos, o amor de Deus. Agora é a hora de compartilhar isso. É um chamado para nós. E assim, as três almas se fundiram num sopro de fé, correndo até o tumulto. O vazio que existia em Sofia começou a se encher de um ardor divino. Ela ajoelhou-se ao lado da mulher, colocando suas mãos sobre o menino. Senhor, que a tua cura se manifeste agora. Em nome de Jesus, que toda opressão, toda dor, parte desse ser, seja quebrada. À medida que as palavras ecoavam, um calor começou a transbordar do grupo em torno do menino. Maria, Carlos e outros começaram a orar fervorosamente, enquanto a luz parecia brilhar em meio à escuridão. O que aconteceria em seguida? Seria um milagre ou um desespero ainda mais profundo? A fé deles estava prestes a ser testada de maneiras que jamais poderiam imaginar. E enquanto as vozes do grupo se uniam em oração, a pergunta se elevava. Estavam realmente prontos para presenciar o extraordinário. Os gritos da mulher ecoavam como uma sirene em meio à adoração, e a atmosfera vibrava com angústia e apelo. Maria, com o coração acelerado, observava cada movimento, cada contorção do garoto. A cena parecia tirada de um pesadelo, mas ao mesmo tempo a fé pulsava como um fio vivo ao redor deles, unindo os corações inquietos em busca de esperança. Ao ver o menino em sofrimento, Sofia sentiu algo dentro dela se incendiar. Um ardor que não era só dela, mas sim uma chama coletiva, uma energia compartilhada e alimentada pela fé que cada um ali carregava. Senhor, encoraja-nos a ser instrumentos de tua paz, ela murmurou, suas mãos ainda sobre a cabeça do menino. Maria fechou os olhos e deixou que a oração brotasse com um fervor renovado. Espírito Santo, venha sobre nós, toca esse jovem, traz cura a esse corpo, que a tua vontade se faça, Senhor. As palavras eram simples, mas carregadas de uma autoridade que parecia tocar os céus. Carlos,
A poucos passos de distância, uniu-se ao clamor, sua voz poderosa misturando-se às lágrimas que corriam pela face de alguns ali presentes. Nós declaramos liberdade, liberdade em nome de Jesus. Cada corrente quebrada, cada dor que seja levada embora. A multidão começava a se unir numa sinfonia de oração. Aqueles que anteriormente estavam absorvidos em suas dores, agora se tornavam um exército de fé. A mulher, ainda agarrada ao filho, olhou as expressões ao seu redor. Havia determinação nos olhos de cada um daqueles irmãos e irmãs. Sentiu uma onda de esperança começar a substituir o desespero. A energia divina parecia pulsar no ar, quase tangível, como uma brisa suave passando pelo lugar. Então, um grito diferente cortou a multidão. "Olhem, o menino!" Alguém apontou, e todos voltaram suas atenções para o garoto. O contorcer, antes agonizante, começou a diminuir. Suas pernas tremiam ainda, mas havia um brilho de vida que começava a brotar em seus olhos. Sofia não conseguia desviar o olhar, suas mãos queimando de fé. "Venha, Jesus, tua luz é a resposta, tua luz é a cura." Os cânticos que antes celebravam alegria, agora se tornaram clamores de liberdade. As vozes, unidas com um só propósito, criavam uma onda que espalhava esperança pelo ar. Um milagre acontecia diante deles, e cada um sentia a palpitação da promessa se concretizando naquela hora. Quando o menino finalmente se acalmou, levantando-se com dificuldade, a mulher o abraçou com força, deixando as luzes de suas lágrimas brilharem sob o calor da presença divina. "Obrigado, Deus! Obrigado!" ela exclamou, enquanto a comunidade ao redor vibrava em celebração. Mas neste momento de triunfo, uma nova inquietude começou a crescer. A luz que havia descido sobre eles parecia agora lançar sombras maiores. Maria percebeu que não era apenas a dor daquele garoto que precisava ser transformada. Outros corações estavam lutando dentro daquela mesma multidão, feridos e pesados em suas necessidades. O calor do milagre estava se espalhando. Mas a questão que pairava no ar era evidente. Como é que eles iriam lidar com as montanhas ainda não escaladas que cada um carregava em seu peito? Maria respirou fundo, já sentindo a luz do próximo desafio. Se a transformação estava apenas começando, os próximos passos seriam cruciais. Como poderiam, juntos, romper as barreiras da dor e da dúvida que ainda prendiam muitos? E assim, em meio ao clamor e à celebração, a inquietude crescia mais forte. A fé não era a única coisa necessária. Além da expectativa de milagres, a comunidade enfrentava um novo dilema. O que viriam a enfrentar juntos a seguir? O chamado para a verdadeira libertação ainda estava por vir. Os ecos da celebração começaram a se dispersar, mas não sem deixar um rastro de tensão no ar. A alegria ainda fervilhava, mas a essência do momento ressoava com uma nova pergunta que pairava. E agora, o que faremos com tudo isso? Maria, ainda absorvida pelo abraço caloroso da mulher e seu filho, começou a perceber rostos que se tornavam sombras em meio à luz. Ali estavam aqueles que ainda não haviam testemunhado um milagre, que lutavam em silêncio. O olhar da mulher que celebrava com tanta força agora se movia para outros que também precisavam de cura. O clima de festa era misturado a um palpitar de realidades não resolvidas. Carlos, com um olhar mais sério, se pôs de pé e se dirigiu a todos. "Irmãos, o Senhor nos mostrou o seu poder hoje. Mas o que vemos aqui não é apenas um acontecimento isolado. Precisamos olhar além do que se passou. Há mais vidas que precisam ser tocadas. Ainda há feridas que clamam por cura." Sua voz ressoou firme, preenchendo o espaço sagrado com um chamado. Uma oração espontânea começou a surgir entre aqueles que ainda estavam divididos entre a fé e a dúvida. Os olhos de Maria se fixaram em um grupo mais afastado,
Onde uma jovem estava encostada à parede, a expressão dela contava uma história de tristeza e dor. O coração de Maria encheu-se de compaixão. Aquilo que não foi manifestado ainda precisa vir à tona, e nós somos os portadores dessa luz. Sofia aproximou-se da jovem, percebendo sua vulnerabilidade. Ei, ela disse baixinho, o que te aflige? A jovem levantou o olhar, como se finalmente se visse vista. Suas palavras saíram em um sussurro quebrado. Eu não sei se tenho força suficiente. A dor parece imensa e eu me sinto tão perdida. Ali estava a chave. Maria fez uma oração silenciosa por aquela garota, sentindo o Espírito Santo soprar neste momento de fragilidade. Você não está sozinha, Sofia falou, envolta em carinho. Juntos somos mais fortes. Vamos entregar isso a Deus e deixar que Ele traga a cura que sua alma tanto precisa. As palavras de esperança começaram a se espalhar, como sementes sendo lançadas em solo fértil. Outros começaram a se unir, formando um círculo que irradiava solidariedade. Murmúrios de oração se tornavam mais e mais firmes, e um sentimento de unidade começou a se formar. Era como se cada pessoa estivesse se despindo de suas armaduras e se tornando vulnerável, abrindo-se para o toque da graça. Enquanto isso, Maria percebeu que ao redor deles, outros ali precisavam de um espaço para expor suas dores. Respirou fundo e levantou a voz. Vamos abrir nosso coração e nossas feridas uns aos outros. Não precisamos carregar isso sozinhos. O Senhor nos oferece um caminho de cura, e este caminho é juntos. A multidão começou a aglutinar-se em um círculo maior, cada um buscando contar suas histórias, liberar suas angústias e compartilhar suas esperanças. Emoções fervilhavam no ar, e a transformação começou ali, entre lágrimas e risos. Era um renascimento coletivo. Que possamos ser um refletor da luz de Deus, mesmo quando as sombras tentam nos alcançar, Maria declarou, seu espírito ardendo com a paixão da fé. Estamos aqui para amar, acolher e curar uns aos outros. É nesta comunidade que encontraremos ajuda. E quando as vozes se uniram em louvor novamente, uma presença intensa começou a invadir aquele espaço. Silêncio sagrado se fez, e a expectativa cresceu. O que a interação genuína, alimentada pela fé, poderia desencadear? Cada coração ali parecia um tambor, batendo forte, aguardando o mover divino. Mas pela primeira vez, uma pergunta começou a ecoar na mente de Maria. Seriam eles capazes de permanecer unidos quando as dificuldades aparecessem de novo? As chamas da esperança e da fé estavam acesas, mas a verdadeira prova da união e resistência ainda estava por vir. O que aconteceria quando as tormentas batessem em suas portas novamente? O silêncio sagrado foi quebrado por um sussurro que começou a correr entre as pessoas, uma mistura de entusiasmo e temor. Algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia transformar aquelas vidas para sempre. O ar parecia vibrar com energia. Carlos, observando aquela expectativa, sentiu que o momento exigia mais do que simples orações. Era necessário um passo adiante. Vamos acreditar na ação do Espírito Santo, ele gritou, com a voz cheia de paixão. Não estamos aqui por acaso. A compaixão nos une para uma razão maior. Se o Senhor fez milagres hoje, Ele continuará a agir se abrirmos nossos corações e deixarmos que Ele trabalhe em nós. Maria viu alguns rostos se iluminarem, como se uma chama tivesse sido acesa. Outros, no entanto, pareciam ainda reticentes, presos em suas inseguranças. É tão fácil se deixar levar pelo medo do desconhecido, mas naquele momento ela sentiu uma urgência. Uma convocação do alto. Sabia que era hora de descer ao fundo da dor e trazer à tona a esperança que ali existia.
Queridos, ela começou, sua voz suave, mas firme, vamos fazer algo diferente. Se você se sente disposto, venha aqui à frente e compartilhe o que está no seu coração. Deixe que essa comunidade seja um lugar de cura. Não estamos sozinhos. Os murmúrios de apoio começaram a surgir e, um a um, as pessoas começaram a se mover em direção à frente. Um homem de cabelos grisalhos, com as mãos trêmulas, começou a falar. Eu tenho carregado um peso há anos. Não consigo perdoar certas feridas. Preciso de ajuda. Suas palavras eram um eco de tantas almas à sua volta e um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Logo outros começaram a falar de suas dores, de suas ansiedades, de seus medos. Uma jovem, com lágrimas nos olhos, revelou seu desejo profundo de não se sentir mais sozinha, enquanto uma mãe compartilhava as lutas de cuidar de um filho doente, o olhar dela transbordando amor. Cada relato retirava uma camada de solidão do ambiente, enquanto a sensação de pertencimento se fortalecia. Maria viu que o Espírito começava a trabalhar ali, não apenas nas palavras, mas na união que se formava. Quando a última pessoa falou, um sentimento de leveza pairava sobre eles, como se as fardos começassem a ser levantados. Então Carlos, cheio do poder daquele momento, levantou as mãos e orou. Senhor Deus, traz a cura que precisamos, restaura-nos, traz unidade onde havia divisão, que cada palavra aqui proferida encontre seu lugar no teu coração. Uma onda de cânticos suaves e aclamações começou a se espalhar, e seus corações se tornaram humildes, buscando aquele toque divino que só ele pode fornecer. Enquanto isso, a jovem que antes estava solitária, agora sorriu, seus olhos brilhando com uma nova luz. Mas quanto mais se deixavam levar pela fé, um sopro de incerteza pairou. Maria, ainda absorvendo a força transcendental da oração, olhou ao redor. Havia um mistério no ar, uma inquietação, e no fundo de seu ser ela sabia que algo grande estava por vir. Ainda havia questões pendentes. O que aconteceria quando a euforia dissipasse? Seriam eles fortes o suficiente para enfrentar a tempestade? As feridas seriam realmente curadas? E se, no momento em que a realidade batesse à porta, o medo voltasse a se infiltrar? Com essas perguntas não respondidas, a atmosfera carregada de expectativa envolvia cada coração presente. Eles estavam prestes a descobrir como o poder divino se manifestaria em suas vidas. O que mais Deus faria? A verdadeira jornada da fé apenas começava, e eles mal estavam preparados para o que ainda estava por vir. O sol da manhã despontava radiante, iluminando o local onde a comunidade se reunia em adoração. Maria respirou fundo, sentindo a presença de Deus com uma intensidade renovada. Carlos, ao seu lado, estava cercado por outros irmãos e irmãs que também viviam aquele momento sagrado. O testemunho das mudanças estava ainda fresco na memória deles, mas agora havia uma nova preocupação no ar. O que aconteceria a seguir? A jovem que antes se sentia sozinha, agora estava cercada por amigos, recebendo amor e apoio. As palavras de Maria ecoavam em sua mente. Estamos juntos. Era uma verdade poderosa que quebrava os laços do medo e da incerteza. A cada oração, a cada história compartilhada, o Senhor ia desenhando uma nova obra no meio deles. Carlos, com o fervor do Espírito em seu coração, se levantou e exclamou: Queridos, o milagre que vimos não é o fim, mas o começo. Precisamos nos preparar, porque Deus não nos trouxe aqui apenas para curar, mas para nos usar como instrumentos para alcançar outros. A multidão começou a murmurar em concordância. Aquela simples afirmação tocava as fibras mais profundas de suas almas. Muitos se lembraram das feridas que carregavam consigo e de como ainda precisavam de cura e libertação. A chama da esperança começava a brilhejar intensamente. Vamos orar, mas também vamos agir.
continuou Carlos, sua voz imponente. Precisamos levar essa mensagem de amor e cura além dos muros dessa comunidade. Muitos ainda estão perdidos e somos chamados a mostrar o caminho. Os olhares se encontraram e um sentimento de unidade e coragem inundou o espaço. Maria sabia que, com cada um deles pronto para responder ao chamado, eram capazes de quebrar as barreiras que os mantinham na dor. Ela então tomou a palavra com a voz suave, mas firme. Nós não somos apenas uma comunidade, somos uma família. Vamos nos comprometer a orar por aqueles que precisam de libertação. Não vai ser fácil, mas com fé e disposição podemos ser luz na vida de muitos. As reações eram emocionantes. As vozes começavam a se unir como um coral de esperanças renovadas. O espírito ali presente não era apenas um sentimento de alegria, era uma confirmação de que estavam no caminho certo. A decisão de seguir em frente havia sido tomada. Cada um ali sentia que os desafios que se avizinhavam poderiam ser superados com fé em Deus. Enquanto as orações continuavam, uma sensação palpável de unidade transformadora começou a surgir. O temor de enfrentar o desconhecido se mitigou. Maria e os demais perceberam que o verdadeiro milagre não estava apenas nas curas físicas, mas no surgimento de laços profundos de amor e amizade que uniam aquelas vidas. Sejamos como um só corpo, irmãos, gritou Carlos. Vamos construir juntos um espaço onde cada um pode se sentir visto e amado. Que nossas lágrimas sejam trocadas por risos e nossas dores sejam curadas em amor. E assim, cada um começou a se mover em direção ao próximo, oferecendo apoio e encorajamento. As histórias que antes eram sufocadas por dores e vergonhas, agora se tornaram testemunhos de fé. Os olhos que antes estavam cheios de incerteza, agora brilhavam com uma nova perspectiva. Naquele mesmo instante, a presença do Espírito Santo encheu o ambiente. A adoração subia aos céus e, em meio aos cânticos, cada um ali começava a perceber que seu papel na obra de Deus estava se desentrançando. Não se tratava apenas de suas curas pessoais, mas de um chamado a impactar o mundo de maneira coletiva. E como se todos tivessem recebido uma inspiração divina, começaram a se organizar em equipes, discutindo as melhores formas de alcançar as pessoas ao seu redor. Uns se dispuseram a visitar lares, outros a organizar um evento de oração e cura na praça da cidade. A unidade de propósitos estava fervendo como um fogo alimentado pela fé. Maria, observando tudo isso, sentia lágrimas de alegria escorrem por seu rosto. Como é bom ver todos nós juntos, servindo a um propósito maior. O Senhor nos trouxe até aqui, e agora é o momento de agir. No fundo de sua alma, uma convicção cada vez mais forte brotava. Aquela era uma missão divina, e eles não poderiam hesitar. A comunidade havia despertado para algo poderoso. O milagre que receberam não era apenas para eles, mas para compartilhar. O dia, antes tomado por incertezas e temores, agora estava repleto de promessas e transformações. O que viriam a enfrentar eram novas oportunidades de crescimento, e cada desafio traria consigo uma chance de se fortalecerem ainda mais. Enquanto todos se moviam com propósito, uma sensação de expectativa crescia no ar. O que mais Deus fará através de nós? E assim, com corações pulsando de alegria e fé, Maria e Carlos sabiam que a jornada estava apenas começando. Agora, os desafios seriam inevitáveis, mas havia uma certeza em suas almas. A luz de Deus os guiaria em cada passo, e juntos seriam uma força inabalável de amor, esperança e liberdade. O verdadeiro milagre não era apenas a cura de Carlos ou de qualquer um, mas o poder de se tornarem agentes de transformação em uma sociedade que ainda clamava por Deus. E assim, à sombra da promessa divina e com os corações ardendo de amor, começaram a caminhar novamente, prontos para tudo que Deus ainda estava prestes a revelar. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. É a hora de agir e propagar a luz que resplandece entre nós.